Olá, tudo bom? Então, como vocês leram aí no título, hoje vamos para o episódio 2 de eu falando sobre os meus vícios. Ou melhor, alguns dos meus vícios que eu possuo aí na minha vida. E por quê? Bom, por algum motivo me deu alguma motivação específica aí pra eu estar falando sobre esses meus vícios. Na minha mente parecia ser divertido gravar um vídeo comentando sobre, beleza? No último vídeo de vícios, eu comentei sobre o meu vício em suco de maracujá. Um vício que eu acho que não é tão comum assim. Mas no vídeo de hoje, esse vício que eu vou estar falando especificamente, eu tenho certeza que não é só eu que tem esse vício. Eu confio que isso é algo bem mais comum do que envolvendo um vício em uma comida específica. Então, fica confortável aí na cadeira e vamos embora, porque no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o meu vício em escutar música. Bom, antes de eu comentar sobre o momento em que eu cheguei ao meu vício em si, eu queria falar também sobre o começo dos interesses meus que eu tive em determinados estilos musicais. Eu não sei se vocês sabem a partir de qual momento vocês começaram a gostar de tal estilo específico. Eu sei que tem muita gente que fala que gosta de qualquer tipo de música, mas eu acredito que você deve ter algum estilo musical ali que te agrada mais, né? Bom, nem sempre eu dei muita importância em escutar música. Quando eu era pequeno, eu não ligava tanto assim pra isso. Obviamente vem na mente aí algumas lembranças de músicas de desenhos animados que marcaram a minha infância, porque, bom, eram desenhos maravilhosos, com aberturas com musicais sensacionais, então isso acaba que fica na memória, querendo ou não, mas eu nunca liguei muito pra isso, então acabava que eu não tinha muito estilo determinado específico que eu curtia, mas pra dizer que eu não gostava de nada, eu falava que eu gostava de rock. Eu não gosto muito bem de rock, mas uma das características que eu gosto bastante e que é uma das principais no rock é pelo fato de música agitada. Pois é, acabou que com o passar dos anos ali, quando eu fui começando a escutar mais músicas, eu descobri que o meu estilo mais musical ali envolveria mais músicas agitadas, não músicas tão calmas, sabe? Mas enfim, tempos foram passando, eu fui começando a gostar mais ainda de assistir desenhos animados e tal, assistir séries em si. Tanto é que futuramente acabou que eu resolvi criar um canal no YouTube comentando sobre séries e desenhos animados, e também tentei arriscar em fazer uma possível nova minissérie animada que eu iria estar fazendo e postando aqui no meu canal do YouTube. Pera, o quê? Pois é, veremos mais pra frente isso aí. E acaba que, além de eu estar gostando de desenhos animados, eu comecei a gostar de animes também. E como eu comecei a gostar de animes e tal, eu fui consumindo um pouco mais dessa mídia mais aí e tal, obviamente uma hora ou outra ia aparecer as famosas músicas de anime. Rap de anime ou música geek. Tanto faz. E antes de vocês virem me xingar nos comentários ou sair do vídeo por conta dos meus estilos musicais favoritos atualmente, calma que eu tenho as minhas defesas. O estilo musical geek aqui no YouTube começou não tem tanto tempo assim, na verdade, aqui no Brasil. E acabou que eu cresci com o início desse estilo sendo trazido aqui no YouTube. Na época, eu era bem criança, eu era bem pequeno. Então, minhas sensações de ouvir uma música e sentir vergonha alheia delas não eram lá essas coisas, tá ligado? Afinal, eu era uma criança. E sim, eu posso concordar que as músicas geeks antigamente davam-se muita vergonha alheia. Mas as músicas de hoje em dia, rapaz, eu acho que não é muito justo você falar isso. Porque eu até entendo que pelo fato da letra ser baseada contando a história de um personagem fictício, existem muitas pedradas que foram lançadas ao decorrer do ano, porque esse estilo musical evoluiu muito nos últimos anos. E hoje tem muitas músicas que são puro cinema, são a pura arte, não tendo nada a ver com aqueles estilos musicais do passado. Tendo até muitas músicas geeks sendo baseadas em personagens, mas não falando sobre a história em si, e sim trazendo outros questionamentos, seguindo as ideologias ali apresentadas no anime. Ou seja, muitas vezes as letras são muito bonitas. E isso é uma coisa que eu quero trazer mais pra frente nesse vídeo, em relação às letras. Mas enfim, tendo dito isso, tendo eu descobrindo mais ou menos meus gostos ali, e depois futuramente eu descobrindo que eu gosto muito de trap, né? Ou seja, o outro estilo musical meu favorito ali é trap, né? Uma área mais do hip hop, rap sim também, mas acho que eu escuto mais trap hoje em dia. Tendo visto esses meus estilos musicais, eu descobrindo ali o que eu realmente gosto, eu comecei a me interessar muito pela área da arte. E um dos principais meios ali, obviamente, era o desenho. Eu sempre fui curioso em saber desenhar bem, em como que uma pessoa conseguia desenhar aquilo, tá ligado? Enquanto eu desenhava umas porcaria, umas pindaíba véia. Eu provavelmente era o ser humano que tinha o pior traço possível. E bom, eu comecei a desenhar, né? Transformar aquilo em um hobby, mas eu queria também transformar isso na minha profissão. Esse canal é meio que uma tentativa disso também, tá? Eu queria muito trabalhar como influencer, mas por motivos específicos aí que estão sendo desenvolvidos. Mas se caso não der certo também, fazer o que, né? Eu vou ter que buscar outros meios. Afinal, esse ano eu já vou fazer 18 anos, então a responsabilidade, ó, toque, toque, tá chegando na porta.
E com esse meu interesse em desenho, eu acabei que eu juntei algo que eu gosto muito, que é desenho, com outra coisa que eu tava gostando muito, que era música. Ou seja, eu escutava música enquanto eu desenhava. Pra que eu fui fazer isso, não é mesmo? Rapaz, a partir do primeiro dia que eu fiz isso, que eu comecei a escutar música enquanto eu desenhava, foi um caminho sem volta. Eu não conseguia mais desenhar sem estar podendo estar escutando uma música ali, porque eu gostava demais. E eu não conseguia também escutar uma música ali sem me dar alguma motivação ali aleatória pra poder desenhar. Afinal, como eu escuto muita música energética, tá ligado? Música que quando você tá escutando aquelas vibrações te dão uma coisa ali, parece que seu cérebro libera alguns hormônios ali que simplesmente faz com que você queira sair correndo aí na rua, correr uns 5 km, construir um prédio, bater em uma pessoa aleatória e ver o que dá, tá ligado? Uns bagulho bizarro assim. Sinistro. Então acabava que essa combinação desses dois eu acabei gostando demais de tá toda naquela ação ali, entendeu? Tá entre esse meio artístico, entre o meio do desenho ali e o meio da música, porque afinal, música também é arte. Então acabava que o meu vício começou foi nisso, porque eu desenhava mais ou menos ali uns 50 minutos por dia, mais ou menos 1 hora por dia ali, ou seja, dava tempo de eu escutar bastante música. Então com isso eu fui fazendo bem um rodízio ali das músicas que eu escutava, fui descobrindo vários estilos musicais dentro da cena geek, né, músicas orquestrais, músicas levadas pro estilo do rock, traps geek, por exemplo. Então acaba que a cena geek tem uma salada de vários estilos musicais diferentes. Hoje em dia o meu estilo favorito é mais o orquestral, entende? Então acaba que eu acho que isso reforçou um pouco mais ainda do fato de eu me viciar em música. E acaba que hoje em dia eu tô até mais viciado ainda, porque eu comecei também a tomar banho escutando música. Quando eu acordo e eu estou sozinho em casa, eu também normalmente coloco música pra eu escutar também. Então, tipo assim, essas várias coisas assim que eu fui começando a ficar em um silêncio. Quando eu ficava em silêncio, na minha mente logo vinha o fato de eu colocar uma musiquinha ali pra eu entrar no clima. Tanto é que hoje em dia eu tô bem viciado em escutar músicas aí enquanto eu tô editando meus vídeos. Embora tem músicas aí que eu suspeito que sejam feitas por IA. Eu não sei se a música em si é feita por IA, mas eu sei que essas também aí é feita por IA. O que é um grande problema, né? Obviamente. Mas enfim, mais ou menos essa é a história desse meu vício, que continua até hoje. Eu só não digo que o meu vício é tão grande assim, música, porque, por exemplo, quando eu vou tomar banho ou quando eu acordo e meus pais estão em casa, eu não gosto de colocar música assim pra escutar, nem mesmo no fone, nem mesmo escutando no alto-falante, assim por dizer. Por algum motivo eu ainda tenho um pouco de vergonha do que os outros vão achar do meu estilo musical, entende? Tipo, quando eu coloco um estilo musical ali que eu gosto e tem outras pessoas também escutando essa mesma música que eu gosto. Por algum motivo isso ainda me incomoda, o fato de eu estar lá escutando a música e tem outras pessoas escutando ela também acaba que me deixa desconfortável. Eu acho que me dá uma sensação que as pessoas que estão escutando estão me julgando o tempo todo, sabe? Principalmente acho que pelo meio do fato de eu gostar de música geek, né? Que, queira ou não, isso sempre foi visto como vergonha alheia, então acho que isso influenciou um pouco. E até mesmo músicas que são vistas mais como normais, assim por dizer, como trap, rap, músicas do Vitor e Léo, que é os únicos cantores de sertanejo que eu gosto. Essas músicas, assim, eu tenho um pouco de vergonha de ver os outros vendo e escutando o que eu escuto. Por isso que eu nunca escuto música do estilo que eu gosto perto de outras pessoas. E se for pra escutar, eu normalmente coloco no fone. E pensando nesse meio musical, e enquanto eu estava gravando esse vídeo, acabou que apareceram uns questionamentos na minha mente também em relação envolvendo a música, né? Porque afinal, vocês já pararam pra pensar o porquê o ser humano gosta de escutar música? Tipo, por que a gente, quando escuta certos sons que são produzidos por certas ações, por certos objetos que são chamados de instrumentos muitas vezes, né? Por que quando a gente escuta esses sons, a gente gosta? A gente fica gostando desse barulho, dessa música. Mas, em compensação, quando a gente escuta o barulho de uma explosão também, a gente acaba que não gosta da mesma forma. A gente pode até olhar e achar bonita o fato do efeito que dá aquela explosão e tal, da nuvem de fumaça, né? Que ela gera, né? Acaba que isso pode ser bonito assim de ser visto. Mas quando você tá escutando uma pessoa ali, às vezes batendo o pé, fazendo um movimento ali com os dedos numa corda que fica no instrumento chamado violão, por exemplo, o fato daquele efeito sonoro te causar alegria momentânea enquanto você tá escutando aquela música. Ou quando as músicas causam um efeito emocional em você. Quando você tá escutando uma música agitada, você começa a se agitar mais. Ou quando tá escutando uma música mais melancólica, uma música mais triste, você acaba ficando mais triste também, assim por dizer, entende? É algo que eu acho bem interessante que, bom, algumas pesquisas que eu fiz aqui revelam que existem alguns fatores, como por exemplo, quando o cérebro, ele recebe esses meios de ondas sonoras chamado música, ele meio que recompensa liberando dopamina. Mas além disso, também tem uma grande questão falando na evolução e na sobrevivência, porque a música também fez muito parte em questão de fortalecer os laços sociais, né? Porque afinal, para nós seres humanos chegarmos a esse ponto que nós tivemos que ter muita caminhada para poder chegar nesse nível. Desde o primeiro ser humano ali que fez a fogueira até o ser humano que conseguiu criar
um objeto que voa, tá ligado? E pra isso, obviamente, o ser humano precisou de muito trabalho em grupo. E acaba que questões de rituais, como por exemplo, o ritual pode ser considerado quando as pessoas se unem pra cantar antes de terem uma refeição, por exemplo, acaba que a música influenciou essas pessoas a poderem ter laços fortalecidos e toda a humanidade ter um trabalho em conjunto pra poder fazer uma grande evolução, entende? Então, a música desde sempre foi muito importante para a história da humanidade em si. Hoje em dia, eu acredito que também ajuda bastante. Músicas, muitas vezes, a gente acaba que fica mais feliz ou mais alegre, ou melhora pelo menos seu psicológico quando você tá escutando uma música. Porque a música também ajuda muito no mental. Ela tem muita influência na nossa mentalidade, nas nossas emoções, no que a gente sente, entende? Então, acho que isso é bem interessante. É interessante de se analisar e estudar qual estilo de música a gente tá escutando, quais são as letras que a gente tá escutando, o que essas palavras que estão vindo na nossa mente, o que elas estão afetando. Se você está escutando um funk que só fala sobre putaria e sobre ter uma vida luxuosa, tá ligado? Se aquilo realmente tá fazendo bem pra sua cabeça, ou se você só tá escutando aquela música pelo instrumental dela, porque realmente o funk tem um instrumental até que interessante. Então acaba que você pegar e analisar esses tipos de coisa e analisar o que te deixa viciado naquilo, eu acho que é importante pra você, entende? Acho que é importante para o ser humano se entender, né? Para a pessoa se entender próprio. Por exemplo, o porquê que eu gosto tanto assim de música mais frenética, tá ligado? E se realmente essas músicas frenéticas estão fazendo bem pra mim, ou se na verdade eu deveria dar uma pausa nisso, entende? Se às vezes eu tô ficando muito agressivo e muito irritado por conta de eu sempre estar escutando músicas mais agressivas e músicas mais agitadas. Então eu acho que a música tem um papel fundamental para o ser indivíduo e para um ser em coletivo, né? Acho que hoje em dia tem muito de ações e rituais, assim, por dizer que a gente faz que se não tivesse uma música ali, acaba que não seria a mesma coisa, entende? Então a música, ela sempre foi bem importante na história e sempre será importante para a história do ser humano ali em si. Ser viciado naquilo ao ponto de daquilo fazer mal pra você, obviamente não vai ser uma boa opção. Mas você buscar esses meios aí musicais aí, buscar os efeitos que essas músicas causam em você, eu acho que é algo interessante sim, cada pessoa deveria tá fazendo sim. E pessoas que não têm tanto interesse assim em escutar a música, acaba começando a começar a escutar mais música, entende? Acaba a sair dessa bolha aí de, não gosto de escutar música porque, sei lá, o barulho me incomoda. Acho que escutar a música ajuda muito no desenvolvimento, principalmente na parte do psicológico, entende? Então, eu acho isso bem interessante, mas controlar muito a partir do momento que aquilo vira um vício e aquilo acaba só regredindo o seu progresso, entende? Querendo ou não, a arte sempre foi muito importante para a história da humanidade. Desde os grandes artistas que tivemos no mundo moderno de hoje em dia, desde os grandes artistas que tivemos no nosso mundo contemporâneo hoje em dia, aos artistas modernos do ano passado, aos artistas modernos dos séculos passados, até mesmo, mas afinal, a arte sempre esteve com a gente, né, em toda essa caminhada. Afinal, o ser humano só descobriu que podia fazer várias coisas diferentes quando ele sujou a sua mão e pintou a parede com a palma da sua mão, criando assim a primeira arte na história. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários quais são seus estilos musicais favoritos e quais são as suas músicas favoritas. E deixa aí nos comentários o que você concorda e discorda de mim também. Por que não? Deixa seu like, se inscreve no canal, apenas se for assistir meus vídeos. Não tá afim de mais inscritos fantásticos. É isso, falou e é nóis. Tchau, até o próximo vídeo.